Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós viemos nesta terça-feira abençoada, deixando mais uma palavra de Deus, mais louvor, mais uma oração no seu coração, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nos abençoando grandiosamente neste dia de hoje. Amém, minha linda? Amém! Glórias a Deus! Bom dia a todos que estão nos assistindo. A paz de Cristo esteja com todos. Que a sua terça-feira seja linda, maravilhosa, incrível e extraordinária, cheia da presença do Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu amado? Eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O passeio foi domingo, mas eu estou rouco até agora. E isso significa que evangelizou muito, então, nesse passeio. Amém. Glória a Deus. Amados, eu peço que os irmãos me acompanhem no Novo Testamento aqui, lá em Romanos, capítulo 6, no versículo 16. Amém. A palavra do Senhor nos fala assim: não sabeis vós a quem vós apresentardes por servo para lhe obedecer sois servos? Daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que o apóstolo Paulo deixa para nós aqui, né? Qual é o ensinamento que Jesus deixou para nós através desta palavra? Ele está dizendo: a quem você obedecer, você vai ser servo. Amém? Se você obedecer a tua carne, a vontade da tua carne, né? Se você viver nos manjares de Satanás, você estará sendo servo de Satanás, obedecendo a Satanás. Amém? Olha que palavra forte, mas quando você escolhe obedecer a palavra de Deus, viver sobre a palavra de Deus, fazer tudo aquilo que Deus está mandando, obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, entregando a sua vida para Ele verdadeiramente, você vai ser servo de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então nós temos uma escolha a fazer. O que a palavra está nos dizendo? Nós não podemos ficar em cima do muro. Amém? Tem muitos servos de Deus, muitos irmãos em Cristo, que às vezes não sabem o que querem, não é? Às vezes vivem um pé no mundo e outro na igreja. Até muitos falam um ditado do mundo que é que nem o crente Raimundo, né? Um pé no mundo e outro na igreja. Mas nós temos que tomar uma decisão. Amém? Jesus está se aproximando para buscar a sua igreja. E quando Ele vir, como é que nós vamos estar? Como é que vai estar nossas vestes? Amém? Principalmente as nossas vestes interior, que é aquela parte lá de dentro. Como é que está o nosso coraçãozinho? Como é que estão as nossas atitudes, amado? Como é que estão os nossos pensamentos? Será que nós temos perdoado? Como é difícil perdoar alguém, amado? É difícil perdoar alguém. Muitos crentes, muitas pessoas, né, que estão no mundo, principalmente crentes, estão indo para o inferno, caminhando para o inferno. Por quê? Porque não consegue perdoar dentro do seu coração. Às vezes o seu eu, a sua arrogância, né, é mais forte do que o perdão. Às vezes a pessoa pensa em perdoar, já começa: mas me fez tal coisa, me xingou, me falou tal coisa. Amados, a palavra nos diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Se a pessoa se arrependeu, amados, nós temos que perdoar. Se ela brigar com você, falar mal de você, lhe xingar, lhe ofender 100 vezes no dia, 100 vezes ela se arrepender, você tem que perdoar ela 100 vezes. Amém? Será que nós não temos guardado rancor no nosso coração? De repente a inveja, né? Às vezes tem inveja ali, o irmão comprou um carro, né? Deus abençoe ele com uma casa melhor. Às vezes o irmão tem uma família bonita ali, né? Na presença do Senhor. Às vezes a gente não tem inveja do coração. Mas por que será que só Deus abençoa aquela pessoa, não abençoa a mim? Nós temos que, né, pensar nisso, né, fazer uma varredura na nossa vida, né, no nosso dia a dia, uma avaliação de como nós estamos vivendo na presença de Deus. Será que nós não temos ódio dentro do coração, amado? Às vezes, né, temos ódio por alguém, né, desejamos o mal para aquela pessoa, até mesmo às vezes para servos de Cristo, irmão em Cristo. Será que a gente às vezes não fala mal, amado? Quantas pessoas já falaram mal de nós, que nós fiquemos sabendo? Às vezes Deus revelou através de irmãos, porque nada fica escondido, né? Deus tudo vai revelar, assim diz a palavra de Deus. Quantas pessoas já não falaram de nós, dizendo que nós queríamos se aparecer, se exibir nas redes sociais, que nós era aparecido, queria, né, como se criar fama. Amado, ninguém faz isso aí para criar fama, mas ninguém vem aqui pregar a palavra ou vai deixar uma oração ou louvor, porque nós não ganhamos nada com isso, amado. O que nós ganhamos é só de Deus, amado. A recompensa vem do Senhor, amém? Nós nunca cobramos para deixar uma palavra, eu nunca cobrei para pregar em igreja nenhuma, amado. Se um dia, quando eu pregava nas igrejas, ou eu fosse pregar hoje, eu jamais ia cobrar alguma coisa, a gasolina do meu bolso, né, tudo é mantido do meu bolso, do meu esforço físico, né, graças a Deus que Deus me dá saúde para me manter, para poder trabalhar. Infelizmente é assim, amados. Quantas pessoas às vezes nem te conhecem, nem tem uma relação contigo, nunca conversaram contigo, e às vezes estão falando de mal de você pelas costas. É assim que acontece, amados, amém? O que o Senhor está dizendo aqui? A quem nós temos servido? Será que nós estamos na presença de Deus, estamos com o nosso coração sujo, estamos com o nosso coração podre, até mesmo nas nossas atitudes no nosso dia a dia, né? Muitos irmãos às vezes estão dentro da igreja, mas estão falando mal dos outros, não é verdade? Estão fofoquando dos outros.
né, estão julgando os outros, como tem julgamento no meio do Evangelho, amados, como tem pessoas que julgam, amados, as pessoas estão julgando, estão chegando na igreja, a pessoa está ali louca para receber um amor, um abraço, uma palavra de Jesus Cristo, as pessoas não estão deixando as pessoas se aproximarem da palavra de Deus, daquele amor que Deus quer dar para aquela pessoa. A pessoa está chegando, os irmãos já estão cochichando, amado. Quantas vezes eu vi isso, amados? Estão falando da roupa do irmão que está entrando, estão falando do jeito que o irmão está se vestindo. Amado, deixemos para Deus fazer a mudança, para o Espírito Santo fazer a mudança. É o Espírito Santo que faz a transformação, não é você fofoqueando, fazendo intriga, tratando mal a pessoa que vai vir na tua congregação. Às vezes você está ali, né, dentro da igreja para estar orando para aquela pessoa, para estar dando uma boa recepção, mas você está fazendo ao contrário, você está cochichando, fofoqueando, coisa bem feia, amados. É difícil isso, amados. Quantas vezes eu vivi isso aí dentro da igreja, eu vi irmãos falando de irmãos, fazendo intriga, né, se revoltando, fazendo a igreja brigar, né, colocando Satanás dentro da igreja, como se diz, onde os irmãos eram para estar orando. Então, se tem algo que você não gosta, amado, então ore para aquela pessoa, entregue nas mãos de Deus, deixemos para Jesus Cristo julgar. É Jesus Cristo que faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra. Já vi também tantas pessoas que se diziam santa na frente do Senhor, que se vestiam da cabeça aos pés, né, tudo com roupinha social, com vestidão longo até os pés, e hoje estão afastados da frente de Deus. Por quê? Porque viviam no meio da fofoca, viviam no meio da intriga, viviam desejando mal para as pessoas. Se viesse alguém amado na igreja, né, que tivesse ali uma mulher com outra mulher, a pessoa já dizia assim: eu não vou sentar perto dessa mulher porque essa mulher gosta de mulher. Se viesse alguém ali, né, que era um homem que gostava de homem, a pessoa já não queria evangelizar, já queria afastar aquela pessoa, dizendo: que nojo, no meu banco não vai sentar. E eu já vi acontecer isso, amados. Imagina, amados, se vem um ladrão, uma pessoa que quer se arrepender, se vem alguma pessoa ali, né, que fez algo errado, que não é de acordo com a vontade de Deus e quer mudar a sua história, e às vezes a pessoa chega ali, é mal recebida, aquela pessoa nunca mais vai querer ir a uma igreja, nunca mais vai querer ouvir falar de Jesus, porque vai dizer assim: são tudo fanáticos, são tudo louco da cabeça, eles não aceitam ninguém ali porque é diferente. Não, amados, nós não estamos aqui para julgar ninguém, amados. Tem uma grande diferença em tu colocar a pessoa em cima do altar e você receber ela na tua igreja e colocar ela no banco para ela ouvir a palavra de Deus. A palavra nos diz que a palavra do Senhor é que liberta. Então não é nós que libertamos através da nossa boca, da nossa fofoca, das nossas intrigas, né, do nosso julgamento. Não, quem liberta é Jesus Cristo, amado. Amém? Glória a Deus. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Então escolha de que lado você está, amado. Ou você é do lado de Jesus Cristo, ou você é do lado de Satanás. Amém? Não existe outro lugar. É somente céu e inferno. Amém? Fico com essa palavra. Que Deus possa estar abençoando grandemente de cada um de vocês nesta terça-feira. Amém, Melena? Amém. Glórias a Deus, amados. Eu achei muito interessante que o meu amado esposo falou sobre o perdão, meus amados irmãos. E vocês sabem, o pastorzinho Edward tem 5 aninhos e eu quero testemunhar aqui algo que aconteceu muito maravilhoso conosco, meus amados irmãos. Eu estava conversando com o meu amado filho e eu falei para ele: perdoa, meu filho, para a mãe não conseguir ser perfeita, né? A gente não vai conseguir ser mesmo, a gente vai errar muitas vezes. E eu falando para ele olhou para mim, olhou dentro dos meus olhos e falou: mamãe, como que eu não ia te perdoar? É claro que eu te perdoo. Jesus falou que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Ele falou isso para mim, e isso foi muito grandiosamente no meu coração, porque eu consigo observar que uma criança de 5 anos já entendeu o que o Senhor espera dele. Ele já conseguiu entender o que a palavra de Deus fala com clareza. É muito extraordinário nisso. Muitas das vezes nós estamos calejados, meus irmãos. Estamos na presença de Deus 10, 20, 30 anos e não conseguimos entender esta palavra, não conseguimos aprender, meus irmãos, e botar em prática esta palavra, porque ele não somente pregou para mim, me ensinou, mas sim botou em prática, meus irmãos, porque ele me abraçou, me beijou e disse: eu te perdoo, mamãe, e tu me perdoa também, mamãe, porque muitas das vezes eu não consegui ser obediente, e ele também aplicou a mim. Eu: claro, meu filho, que eu te perdoo. Claro que eu te perdoo. Jesus me ensinou e tu me ensinaste agora e me relembraste desta palavra. E é muito extraordinário, irmãos. E isso mexeu muito grandiosamente dentro do meu coração. E meu amado esposo, agora, sem saber disso que havia acontecido, tocou novamente no assunto de perdoar, porque é tão difícil, meus irmãos, mágoas que ficam no nosso coração, que só Jesus pode curar. Só Jesus pode sarar, porque nós não podemos falar somente com nossos lábios: eu te perdoo. Não, tem que vir do profundo do coração. Você tem que ser sarado por dentro, para assim liberar com verdade e sinceridade o perdão. E assim você vai ser livre. Por isso, meus irmãos, reflita nesta palavra sobre o perdão. Talvez você vai fazer uma análise na sua vida e vai dizer: eu não tenho mágoa no meu coração.
coração. Eu já perdoei, eu não estou guardando nada dentro do meu coração, ou talvez eu nem precise perdoar, talvez você esteja pensando assim neste momento. Mas se você, meus irmãos, chega perto daquela pessoa que te fez mal e você ainda tem ódio dela, você deseja mal para ela, isso significa que você não perdoou ainda e que você precisa ter um conserto com Deus primeiramente e pedir para Ele sarar o seu coração, sarar as feridas que te fizeram, meus irmãos, porque isso vai ser inevitável, meus irmãos. Você vivendo neste mundo, muitas pessoas irão te ferir, infelizmente. E você precisa perdoar para assim você não ficar sobrecarregado, para você não levar contigo esta carga pesada, meus irmãos, de mágoa, meus irmãos, de tristeza dentro do coração, por coisas que pessoas fizeram conscientemente e inconscientemente a ti, querido irmão. Então, perdoa, meus irmãos, e pega este lindo, meus irmãos, exemplo, meus irmãos, do meu amado filho, meus irmãos, que é uma bênção. Ele tem 5 anos, irmãos, 5 anos, e já sabe o que Jesus espera dele, meus irmãos. Ele disse para mim, mamãe, Jesus falou para mim, não é 7 vezes que eu devo perdoar, mas sim 70 vezes. Olha só, irmãos, ele gravou a palavra com detalhes, irmãos. Detalhes ele gravou. Então, irmãos, faça a mesma coisa. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. E assim aplique ela na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar o nome santo do Senhor? Glória a Deus. Este louvor começa assim. Não sei o que ele viu em mim. Aleluia. Não sei por qual razão me escolheu. É verdade. Para me salvar, Ele escolheu a cruz. Glórias. Para mim da vida foi que Ele morreu. É verdade. Eu não tinha nada para oferecer. Aleluia. E eu sei que nada fiz para merecer. E os meus defeitos Ele não olhou. Glórias. Simplesmente Ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. E eu não tinha nada para oferecer. É verdade. E eu sei que nada fiz para merecer. E os meus defeitos Ele não olhou. Glórias. Simplesmente Ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Glórias. Glórias a Deus, amados irmãos. Ainda bem que nosso Senhor Jesus, meus irmãos, ao morrer na cruz, não olhou os nossos defeitos, meus irmãos, porque senão, meus irmãos, nós não teríamos, meus irmãos, sido salvos. Meus irmãos, ainda bem que o Senhor nos amou, por isso se entregou na cruz, porque nenhum de nós somos merecedores do sacrifício que Ele fez. Meus irmãos. Nenhum de nós somos merecedores deste amor extraordinário, meus irmãos, abundante que Jesus tem por nós, meus irmãos. Glórias a Deus. Nada fizemos para merecer, meus irmãos. Nada poderemos fazer para merecer, meus irmãos. Este amor, esta salvação, esta graça, meus irmãos, é extraordinário, nosso Deus. Amém, meu amor? É verdade, né? E a gente sabe que mesmo a gente aceitando Jesus, né? Mesmo nós estando na presença do Senhor, nós não merecemos essa graça sobre a nossa vida. Não, com certeza. Porque a todo tempo nós podemos pecar, a cada instante nós podemos pecar. A cada instante nós podemos estar crucificando Jesus sem nem nós percebermos de novo. Infelizmente é isso, né? Podemos estar negando a Jesus a cada minuto, a cada segundo, sem nem nós percebermos. Mas Jesus Cristo, Ele sempre diz, se nós se arrependermos, no momento que nós pecamos, no momento que nós erramos, que Ele nos perdoará. Mas se for um arrependimento verdadeiro do fundo do nosso coração. Amém? Ele é maravilhoso, né? É verdade. A gente já cantou vários louvores.
Ele é extraordinário, é maravilhoso, toda a honra, toda a glória é para Ele, glórias a Deus, tudo que Ele fez por nós, amados, nós nunca vamos conseguir retribuir a Ele. Nunca, amado. Eu acho que a única coisa que nós podemos fazer, amado, né, é tentar fazer Jesus ficar feliz com nossas atitudes, com o nosso jeito de andar, nosso jeito de ser, né, guardando os seus mandamentos, porque a palavra é clara, né? Aquele que guarda os mandamentos é o que ama Jesus Cristo. Amém? Muitos amam através da sua boca, né, quando falam, mas o verdadeiro amor que Jesus quer é nós guardarmos os seus mandamentos dentro do nosso coração, é a obediência, assim como diz a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Agora nós podemos estar deixando a oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, amado. Porque nós sermos cristãos, aceitar Jesus, não significa que nós seremos perfeitos. Continuaremos na luta, meus irmãos, atrás da nossa coroa, meus irmãos. A coroa incorruptível, meus irmãos, a qual só Jesus pode dar, meus irmãos. Então não olhe para um cristão achando que ele é um super-herói ou que ele é perfeito. Não, meus irmãos. Ele luta, meus irmãos. A única diferença de um crente e de um infiel, meus irmãos, ou seja, um descrente, é que um luta e o outro não luta, meus irmãos. Esse se deixa vencer pelos desejos, pela vontade, pelo pecado, e o outro luta contra o pecado, meus irmãos. Luta contra os seus desejos, suas vontades, contra a carne, meus irmãos. Essa é a diferença, meus irmãos. Mas os dois têm lutas, meus irmãos. Tanto na presença de Deus quanto no mundo, você vai ter que lutar de qualquer jeito, meus irmãos. Então, amados irmãos, sempre reflita sobre isso, meus irmãos. Você ser crente ou achar que você vai vir para a presença de Deus e você vai ser perfeito. Vai ser fácil. Que vai ser fácil, que você vai ser perfeito. Não, meus irmãos, porque senão você vai estar vindo para a presença de Deus com os motivos errados e você vai se frustrar. Você vai se frustrar no momento que você cair, no momento que você vacilar, ou no momento que as coisas começarem a dar errado, meus irmãos. Quando as coisas começarem a ficar difícil, você vai se afastar da presença do Senhor com certeza e vai se frustrar pensando: por que agora está acontecendo tudo errado? Eu achei que ia ser assim, eu achei que ia ser de outro jeito, eu achei que iria ser mais fácil, eu achei que ia mudar. Não, meus irmãos, é uma luta, meus irmãos. É uma luta constante, é uma guerra, meus irmãos, travada, meus irmãos, dia a dia, meus irmãos. Se tiver tudo, meus irmãos, em sossego na sua vida, desconfie que Satanás está armando alguma cilada. Satanás está armando alguma coisa para te afastar, para te derrubar. Então, fica atento e vigilante, né, meu amor? Até porque uma árvore que dá fruta é difícil alguém não dar uma paulada, não tirar uma pedra para tentar derrubar aquele fruto. Mas eu tenho amigos que estão afastados da presença de Deus. Agora minha esposa aqui falando, né? Deus ministrou no meu coração. E quando tu vai perguntar para eles não deixaram de amar a Deus, eles não falam contra a palavra do Senhor. Só que aí quando tu fala assim para eles, mas vocês conhecem a palavra, né? Vocês falam tão bem do Evangelho, falam tão bem dos irmãos, respeito, né? Os irmãos quando vão pregar para você, até gostam de ouvir um louvor lá em vez de quando, mas são pessoas que não aguentaram as aprovações, não aguentaram a aprovação de Deus sobre a sua vida. E aí quando tu fala para eles, amados, é como se eles não tivessem, como se eles tivessem ressabiado, assim, né? Como se tudo fosse acontecer de errado. Só que às vezes a pessoa está chegando ao fim do deserto, a pessoa está passando pela prova e a prova está terminando. Só que a pessoa não consegue entender que aquele deserto ele vai chegar no final. Você não vai ficar no meio do deserto, assim como foi na história de Moisés. Moisés não ficou com o povo no meio do deserto, né? Teve uma hora chegar na terra prometida. Entendeu? Então, assim, uma hora esse deserto vai acabar, esta aprovação vai acabar. Só que muitos não conseguem chegar e ficam nadando na beira da praia, ficam lá e eles acham que estão saindo, né, que estão mudando a sua vida, mas não, eles estão patinando no meio do deserto quando eles se afastam da presença de Deus. Então, como disse a palavra, como eu falei há pouco tempo, é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes o teu deserto está chegando no final, mas você não consegue entender, porque ninguém consegue entender os planos de Deus. Se nós tentarmos entender os planos de Deus, nós fiquemos loucos, amados, porque Deus pensa de um jeito totalmente diferente de nós. Às vezes, né, nós queremos ser sábios a tal ponto de pensar como Deus vai agir, e Deus muda toda a situação, Ele faz um contorno que você fica sem entender nada, mas no final tudo vai dar certo, porque é o jeito de Deus agir. Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso futuro, conhece os nossos pensamentos, então Ele vai agir conforme a sua vontade, não conforme a nossa vontade. Infelizmente é assim, mas a gente vê muitas pessoas se afastarem da presença de Deus, porque às vezes o alvo não é Jesus Cristo. Essa pessoa está dentro da igreja, mas o alvo é o pastor tal, o pastor B ou A. Não é, mas aí o pastor lá fez algo errado, você se afastou da presença de Deus, porque você depositou a sua confiança onde? No braço do homem, assim como eu deixei a mensagem ontem à minha esposa, no braço do homem. Você não
depositou a sua confiança em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez na cruz, no sangue que está sobre a nossa vida. Entendeu? Enquanto a gente pensar assim, amados, a gente vai ver um evangelho fraco, a gente vai ver irmãos se afastando, irmãos que estão mendigando o pão, né, que estão nas drogas. Por quê? Porque eles tentaram mudar a sua vida, mas quando eles não encontraram Jesus, eles não viram que o alvo era Jesus, eles encontraram somente um pastor, um ser humano, aquele que estava à frente daquela congregação. E aí quando aquele pastor decepcionou eles, até mesmo com palavras, ou de repente até mesmo com a verdadeira palavra de Deus, aquilo doeu o seu coração e eles se afastaram. Muitos se afastaram porque viram erro naquela congregação, algo que estava caminhando para o lado errado, que não era de acordo com a vontade de Deus, eles se afastaram. E aí tomaram uma decepção tão grande, não vigiaram, não oraram, né? Não tiveram com a armadura de Deus sobre a sua vida, assim como diz Efésios 6:10, a partir do versículo 10, eles não se prepararam na palavra de Deus, e Satanás, ele lançou o dardo, e o dardo atingiu ele. E ali ele ficou com aquilo no coração, né, com aquela mágoa, mas o pastor falou isso, o irmão falou isso para mim, e ali ele se afastou da frente de Deus. E o momento que tu te afasta, amado, assim como diz a palavra, é mais difícil tu trazer aquela pessoa para a presença de Deus, porque ele já sentiu a presença do Espírito Santo, mas se aquilo ali não satisfez ele, é difícil, amado. O que ele vai encontrar mais na presença do Senhor? Porque é o Espírito Santo que muda a tua vida, é o Espírito Santo que te alimenta todos os dias. Então, se você não tem o Espírito Santo, amado, né, quando você se afasta, mas eu já estive na igreja e aconteceu isso, e você, né, se afastou do Espírito Santo. Porque não é o Espírito Santo que se afasta de você, Deus não se afasta de você. O que afasta é você que se afasta de Deus, do Espírito Santo. Então fica complicado às vezes voltar, porque você já viveu na presença de Deus, mas aquilo ali não foi o suficiente para te manter na presença de Deus. Então por isso que a palavra diz que é mais difícil trazer uma pessoa de volta à presença do Senhor, que já teve a presença do Senhor, do que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Entendeu? Porque quando você não conhece a palavra de Deus, amado, isso aconteceu comigo. Você tem esperança de mudar a sua vida. Você fica pensando, eu vou para a presença de Deus e algo vai mudar. É isso que você fica pensando. Mas quando você não consegue ver essa mudança, você se frustra. Só que às vezes a mudança, ela não tem que vir de Deus para ti, ela tem que vir de ti para Deus. Você tem que querer mudar. Você tem que querer abrir a porta do seu coração e deixar Jesus Cristo entrar. O Espírito Santo, o nosso amigo consolador, habitar em você. E quando você não faz isso, amado, é complicado. E muitas pessoas se perdem. Por quê? Por causa das maravilhas desse mundo, por causa das riquezas, né, das cervejarias, das prostituições, entendeu? Às vezes a pessoa quer estar na igreja, mas ela quer estar no bar ali tomando uma cachaçinha. Às vezes ela quer estar na igreja, mas ela quer estar fumando um baseado, entendeu? Ela quer estar no meio dos escarnecedores, entendeu? Fazendo aquilo que não agrada a Deus. É complicado, amado, entendeu? Então às vezes ela se afasta, ela está com o pé, como diz essa palavra, ela está em cima do muro, né? Um pé no mundo e um pé na igreja, né? E quando você está assim, é difícil, amado. É difícil. É muito difícil, porque às vezes você está com o pé em cada lado e está achando que está na presença de Deus, entendeu? Só que a intenção de Satanás, porque ele tem tempo para te derrubar. Ele tem tempo, né? Eu vi uma palavra, amados, eu vi uma palavra que falaram, que eu jamais vou esquecer, que Satanás, ele te oferece tudo que tu quer, tudo que tu quer ele te oferece, mas ele não cumpre com essa palavra. Olha só que palavra linda essa aí, eu ouvi falar essa palavra e guardei no meu coração. Ele te oferece, o diabo te oferece todos os dias o que você quiser, mas ele não cumpre com essa palavra. Por quê? Porque ele veio para o mundo para matar, roubar e destruir. Satanás, a Bíblia nos diz que ele é mentiroso, entendeu? Então muitas pessoas têm caído e não têm conseguido mais se levantar, porque não vigiaram, não oraram, não vigiaram. Então deixaram Satanás entrar nas suas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Muitas vezes está afastado da presença de Deus por motivação errada. A motivação é a promessa que um homem fez, que ao entrar na igreja ele ia ser próspero financeiramente, ia ganhar um carro, ia ganhar uma casa, Deus ia fazer um rebuliço na vida dele de transformação e riqueza. Então é essa motivação que ele vai na igreja. Eu vou lá na igreja porque eu vou ganhar um carro, eu vou lá na igreja porque eu vou ganhar uma casa, eu vou lá na igreja porque eu vou ser, vou trocar de serviço, vou ser promovido. Então é essa motivação, e não dura muito, meus irmãos, porque Deus conhece a intenção do nosso coração, meus irmãos. Mas se tu for para a congregação, meus irmãos, para buscar a face do Senhor, para conhecer mais de Jesus, pode ter certeza que assim você estará sendo firmado na rocha, meus irmãos. E assim, meus irmãos, vai poder vir as tempestades, dias maus,
que você vai ficar ali com o Senhor dizendo, ó Senhor, eu estou contigo e eu estarei contigo enquanto eu viver. Então é isso que você tem que firmar no teu coração, meu amado. Não vá para a igreja com motivações erradas, por promessas de homens. Vai para a congregação, meus irmãos, com a promessa do nosso Senhor Jesus, que é promessas lindas e maravilhosas, coisas muito mais belas, muito mais extraordinárias do que as coisas momentâneas e passageiras deste mundo. Pode ter certeza, meus irmãos. Essa é a palavra do nosso Senhor. Amém, meu amor? Até porque quando nós buscamos o que vem do alto, assim diz a palavra, o espiritual, nós não vamos nos decepcionar. A gente está guardando um lugarzinho para nós, na nossa caminhada, que é chegar até o final lá no reino do céu. E quando, como diz a minha amada esposa aqui, quando nós vamos para a presença do Senhor, para a igreja, e procurar somente o bem material, buscando uma casa melhor, buscando um carro melhor, a certeza disso aí, de nós se decepcionar, é muito grande, amém? Amém? Porque Jesus Cristo, ele não promete esse tipo de coisa para nós. O que ele fala na Bíblia Sagrada? Buscar o reino do céu em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas, as coisas serão acrescentadas conforme a vontade de Deus sobre a nossa vida. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe as nossas dificuldades, amém? Nós complicamos, nós como ser humano nós complicamos, Às vezes nós ouvimos pregadores, pastores que só pensam nesse lado do dinheiro, amém? Por que nas minhas pregações ninguém me chama? E agora Deus está nos dando essa congregação aqui, para mais mudar toda essa história. Aleluia. Por que mais? Porque eu não prego sobre ouro, sobre prata, amém? Eu não prego sobre dinheiro, amado. Eu prego sobre salvação. Eu prego sobre buscar o Espírito Santo de Deus. Eu não abençoo ninguém para a pessoa ficar rica. Não, quando eu vou orar, quando eu vou abençoar, quando eu coloco a mão sobre a cabeça de alguma pessoa, eu digo, seja cheia do Espírito Santo. Que Deus venha te dar sabedoria. É isso aí, amado. É a sabedoria que vem do céu. A maior riqueza é as coisas. Sim, assim como diz Salomão. Salomão falou que aqui nessa terra aqui é tudo vaidade. Entendeu? Ele viveu, teve tudo, toda a riqueza que podia, e chegou no final da sua vida, ali morrendo, ele falou, é tudo vaidade, porque ele viu, não ia poder levar nada com ele, entendeu? Então tudo que ele aproveitou passou, amado. Hoje você fez uma coisa, hoje já não existe mais. Há uma semana agora mesmo, teve o dia de Natal, todo mundo curtiu, todo mundo comeu churrasco, todo mundo passou, mas isso já passou, amado. Amém? Isso vai ficar agora para trás, só com as lembranças. Então é vaidade, tudo vai passar, mas o céu não vai passar. Amém? Vamos orar que está acabando a bateria. Vamos orar que está acabando a bateria e acabando os minutos. Vamos lá então. Senhor Deus e Pai, nós vamos na tua presença para entregar esse nosso irmão, Pai, que eles possam entender, Pai, esta palavra, guardar na capa do seu coração, que haja transformação nos seus corações, Pai. Em nome de Jesus, cuida de cada um deles, Pai. Entrega eles nas tuas mãos, Pai. Senhor, conceda sabedoria e abençoe ricamente a vida deles. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. E graças a Deus que está acabando a bateria. Está acabando, senão a gente ficaria aqui bastante tempo com você. Aleluia. Glória a Deus. Sinta a presença. Amém.